tenho aqui nas minhas mãos o livro Hábitos Atômicos e a primeira coisa que o livro começa falando é o conceito de hábito e o conceito de atômico. Hábito é aquele comportamento que a gente faz repetidamente. Eu tenho o hábito de tomar água, já tomou a sua água aí também, né? Eu tenho o hábito de tomar café. Todos os dias a gente acorda, vai lá, escova os dentes. Esses são comportamentos repetidos que se tornam um hábito. Por isso que quando ele fala aqui que é uma resposta automática. E aí, diante dessa resposta automática, existem muitas coisas que durante toda a nossa vida nós vamos fazendo, porque quando eu falo assim, hábito, a palavra é muito bonita, né? Então a gente já associa a coisas boas. Não significa que são coisas boas. Hábito é o que eu faço repetidamente. Isso já ficou claro, todo comportamento repetido. Mas existem hábitos ruins, como por exemplo, fumar, beber, enfim, tudo que você faz muito repetido, que isso não te traz um benefício. Então, por exemplo, fumar todos os dias se torna um hábito, porque a pessoa faz aquilo até no automático. Teve uma época que eu trabalhei com cessação de tabagismo e tinha um paciente que ele tinha dificuldade muito grande de parar de fumar, e ele já tinha uns 78 anos por aí. Ele fumava desde os 12 anos. Então veja, a vida dele, ele teve mais tempo fumando do que de vida sem fumar. Então é como se fizesse parte da identidade dele. Por que ele queria parar de fumar? Porque agora ele estava ficando mais debilitado, tava chegando à fase mais idosa, então querendo ou não, os médicos já começam a ficar mais em cima para poder melhorar os hábitos, para poder fazer uma atividade física. Quando vai fazer atividade física, sente falta de ar, não consegue sustentar o exercício por muito tempo. Então vai chegando uma fase da vida que aquilo, por mais que seja um hábito, que a pessoa tá tão acostumada a fazer aquilo, traz prejuízos piores do que já vem trazido a vida toda, né? Porque os prejuízos dos hábitos, eles não vêm no dia que a gente faz, ele vem a longo prazo. Então as pessoas falam, eu fumo só fim de semana, eu só fumo quando eu bebo, o que é pior ainda, né? Porque é um gatilho. E às vezes na cabeça da pessoa ela tá fazendo uma boa escolha. Não, mas é melhor do que eu fumar todos os dias. Não, mas eu bebo só fim de semana, é melhor que eu beber todo dia. Não deixa de ser ruim, não deixa de ser mal, fazer mal pro organismo, fazer mal pro corpo, enfim, sua mente, pra você como ser humano total. E o que eu quero trazer com isso? Vocês tentem me acompanhar aí, que às vezes eu me perco aqui no meu próprio raciocínio. Mas no final vai fazer sentido. A questão é que esse senhor tá tão habituado, a identidade dele faz parte, o cigarro faz parte da identidade dele, faz parte da história dele, de quem ele é. Ele tem uma dificuldade muito grande de parar. Ele me trazia que às vezes ele precisava simplesmente ficar com o cigarro assim, mesmo que ele não fosse fumar, porque aquilo pra ele é um hábito, faz parte da identidade dele, da forma como ele se enxerga. Veja como é muito mais difícil quando isso tá enraizado na pessoa. Por isso que é tão difícil mudar. Eu vi uma explicação de um curso que eu tô fazendo que trouxe exatamente esse desenho e eu acredito que casa perfeitamente pra mostrar pra vocês por que é tão difícil mudar. Essa aqui é toda a nossa vida, toda a vida da pessoa. Aqui ela nasceu, aqui ela cresceu, aqui ela conheceu seu primeiro amor, ela teve seus pais, nananana, foi pra faculdade, nananana. E aqui, durante toda essa vida dela, ela nunca fez uma atividade física, ela nunca se alimentou direito, ou então ela fazia um dia, parava 3, fazia um mês, parava 2, e foi tendo alguns hábitos, né? Fumando, bebendo, dando esses exemplos, porque são hábitos que são mais enraizados nas pessoas, que é mais difícil de abandonar. Mas vamos pensar em outras coisas, reclamar, falar mal dos outros, ter um pensamento negativo, pessimista, sempre olhando o lado ruim das coisas. Aí chega um momento da vida, que é esse momento aqui, alguma coisa muda pra ela. Ela não quer ser mais assim, ela quer mudar, ela quer ter novos comportamentos, novos hábitos, ela quer fazer novas coisas. É aqui onde voltamos lá pro nosso querido livro, que vai te falar o que vai nos falar o que é atômico. Uma quantidade extremamente pequena de uma coisa, uma unidade irredutível de um sistema maior, a fonte de uma imensa energia ou poder. Mas vamos fixar aqui, ó, uma quantidade extremamente pequena de uma coisa. Vamos imaginar que essa aqui é a vida do senhor que quer parar de fumar, que é toda a vida dele, 70 anos. Agora com 71 ele quer parar. E aí ele vai e fica um dia. Mas existe todo isso aqui. A mudança para ele parar vai ser uma mudança atômica, pequena. Uma quantidade muito pequena
em comparação com o todo. Vou dar exemplos meus, reais meus, com a questão da leitura. Eu nunca fui uma pessoa assídua da leitura, sempre tive muita dificuldade de me concentrar em atividades que me demandassem uma atenção de longo prazo, uma atenção prolongada. Fui diagnosticada com TDAH com 31 anos e diante disso eu fui observando comportamentos meus antigos. Eu sempre carregava a crença de que ler dava sono. Por que eu carregava essa crença? Porque toda vez que de fato eu ia ler me dava sono. Então ou eu dormia, eu sempre dormia. É melhor do que sonífero. É melhor que tomar um remédio pra dormir. Eu tinha essa dificuldade muito grande, mas eu sempre gostei de livro. Sempre achei interessante na biblioteca, ficar vendo os livros, nananã. Eu tinha um desejo muito grande por gostar de ler. Mas eu nunca fui uma pessoa muito incentivada a ler, muito incentivada a estudar. E aí eu carregava isso comigo, né? Só que aí eu fui entendendo que a leitura, ela é um hábito. Eu nunca li um livro inteiro. Não posso querer, do nada, ler um capítulo inteiro de uma vez. Porque às vezes um capítulo tem 50 páginas. De fato, eu vou dormir na terceira e aí eu vou carregar de novo aquela crença, confirmar de novo aquela crença. Tanto de que eu não consigo me concentrar, tanto que, de fato, eu acho que eu não gosto de ler. Mas na verdade é só porque eu ainda não encontrei o melhor jeito, a melhor forma de fazer isso dar certo. Faz sentido? Então veja, aqui é a minha vida toda sem ler. E aí agora com 31 anos eu resolvo que eu quero aprender a ter o hábito da leitura. Ok, eu vou começar a ler poucas páginas. Vou ler uma página, vou ler 2 páginas, ou vou ler 10 minutos, vou ler 15 minutos. E é isso, com o tempo eu vou dobrando a meta, vou dobrando. Mas pra eu começar a ter aquele hábito, eu preciso de ter um hábito atômico, uma atitude atômica, que é uma página. Assim como esse senhor que quer parar de fumar, uma pessoa que fumou a vida inteira, ele vai parar por um dia. Ele vencer aquele dia, já tá no lucro. Porque foram 78 anos fumando e hoje ele não fumou. Então veja que é uma quantidade extremamente pequena de uma coisa. Eu nem sei quantos dias tem 78 anos. Faço nem ideia. Façam as contas aí e deixa aqui nos comentários. Quantos dias tem 78 anos? Então, veja, a pessoa que fuma 78 anos, ela não fuma um cigarro por dia, né? Ela fuma vários. Tem pessoa que fuma quando acorda, fuma depois do almoço, antes do almoço, fuma com café, fuma antes de dormir, fuma antes da janta, depois da janta. Então, veja, vamos supor que a pessoa fuma 10 cigarros no dia. Se o senhor João ficasse um dia sem fumar, ele já tem um dia de vantagem. Só que aí ele precisa ficar o resto da vida. Só que ele tem que enxergar a curto prazo. Ele tem que enxergar um dia de cada vez. Ele não vai do nada falar assim, chegar lá pra mim, Natália, eu preciso parar de fumar, o que eu faço? A gente, claro que na questão a gente não vou entrar aqui nesse aspecto, mas só a título de curiosidade, a pessoa que quer parar de fumar, ela tem que de fato parar do nada. Não é uma questão que você vai parando, vou fumar um a menos. Não, ela tem que ter um dia específico pra ela parar. Então vai ter o dia dela parar de fumar. Aquele dia, ela tem que parar. Só que existe um contexto por trás, ele tem que tomar uma medicação, ele tem que ir no médico, ele tem que entender como que faz, ele tem que fazer um tratamento. O que é isso? Aqui a gente entra até em uma outra questão. É a meta. Ele tem uma meta, parar de fumar. Mas como que ele vai fazer isso dar certo? Ele tem que criar um plano de ação. Então, quando a gente fala de hábitos, vamos lá, agora eu acredito que eu vou conseguir unir tudo aqui. Quando a gente fala de hábitos, de comportamentos, de mudanças de comportamentos, a gente tem que pensar, eu tenho uma meta aqui de ler um livro por mês. Então, eu tenho uma meta de ler 12 livros por ano. Esse ano, né, de 2026, vamos supor. Tenho a meta de ler 12 livros no ano. E aí? Como que eu vou fazer isso acontecer? Seu Joãozinho tem aqui a meta de parar de fumar. Depois de 78 anos fumando, ele quer parar lá no dia D. Hoje, que dia que vai ser o dia D? Nem que dia que é hoje. Mas vamos supor, eu acho que é março. Deixa eu ver aqui, gente, que dia que é hoje. 21 de março. Então, o seu Joãozinho quer parar dia 21 de abril. Março, abril. Daqui 30 dias. Imaginar que é 30... Lembra que aqui é tudo a gente tá fazendo a título de didáticos, tá? São exemplos. Não sejam tão cruéis, tão metódicos com os números. Então, o Joãozinho quer parar de fumar dia 21 de abril. Mas pro Joãozinho parar de fumar dia 31 de abril, 21 de abril, e ele tá 78 anos fumando, ele vai fazer o quê? Vai continuar vivendo a vida dele normal, fumando os 10 cigarros por dia. No dia 20 de abril ele lembra, nossa, amanhã é o dia que eu vou parar. Eu vou aproveitar hoje, eu vou fumar bem prazerosamente meus 10 cigarros. E aí amanhã o celular desperta, 7 horas da manhã. Hoje é o dia que eu não vou fumar mais. Você acha que ele vai conseguir? Você acha que ele vai conseguir? E é porque ele é incapaz? É porque você não tem força de vontade. Você não quer o suficiente. Natália, se
você não chegar lá no final do ano lendo esses 12 livros, você pôs aí na sua lista de metas, é porque você tem força de vontade. Não, você não quer. A teoria fala, você fala que quer, mas não quer nada. Mentira. Conversa. Não é por falta de querer, é por falta de plano de ação. Eu preciso de um plano de ação. Por que eu preciso de um plano de ação? Porque eu tenho que saber onde é que a minha corda arrebenta. Eu quero ler 12 livros, mas quando eu pego a primeira página aqui, ó, esse livro aqui ainda é grande pra pessoa que não leu nada. Só pra vocês saberem, esse ano eu já consegui ler 2 livros. Ai, ó, tá bom, né? Mas, ó, eu tô lendo esse aqui. Esse aqui eu tô, acho que na... Deixa eu ver. E eu tô assim, ó, agora, ó. Como que a pessoa lê agora, ó. De forma ativa. Porque se eu só ficar aqui, ó. Só conversa, só não absorve nada. Eu tô na página 46. E esse livro tem 260 páginas. Aí eu quero ler, né, o livro. 260 páginas. Nunca li um livro inteiro, nem de 50 folhas. Aí eu chego aqui nos agradecimentos, a hora que eu chego aqui no final eu dormi. Por quê? Porque eu não criei um ambiente. Eu fui ler deitada. Eu fui ler com o celular do meu lado vibrando, fui ler com a televisão ligada, com a série lá rolando. E se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de concentração, assim não vai dar certo. Então a minha corda vai arrebentar neste momento. Minha corda vai arrebentar na hora que eu ficar com sono. Aí eu vou largar o livro lá, ó. Nunca mais eu vou olhar pra ele. Nem vou lembrar que ele existe, porque pelo menos eu tenho essa questão de que a coisa, se você não tiver no meu campo de visão, ela não existe. Então também tem que criar planos de ação pra não esquecer das coisas que eu preciso lembrar que não estão ali no meu campo de visão. Para que eu consiga ler este livro, eu preciso preparar o ambiente. Então eu já vou até anotar. Preciso preparar o ambiente. Eu preciso determinar que seja um momento onde vai estar mais silêncio. Então, meu marido não pode estar em casa, a televisão não pode estar ligada, não pode ser um momento que eu sei que alguém vai chegar, não pode ser um momento que eu sei que alguém vai me interromper. Então, tem que ser um momento, um horário, não precisa ser um horário específico sempre, mas um momento ali que eu sei que eu vou estar sozinha. Aí, tá, garantir que eu tô sozinha. Quando eu for pegar pra ler o livro, eu tenho que desligar minha internet. Não tem como eu ler o livro com o celular vibrando. Não existe, não vai ter como. Então tá, preciso desligar a internet. E aí, uma coisa que eu fiz pra me ajudar, que eu quero até mostrar pra vocês, que eu comprei, que eu já tô usando e eu achei muito interessante, que aí a gente não precisa, né, do celular. Mas aí o relógio também é útil, mas pode ser que te atrapalhe se ficar chegando notificação no relógio. Mas aí como desligou a internet, né, não vai chegar. Relógio é uma boa, mas deixa eu mostrar o que eu comprei. Olha que maravilha, que coisa mais linda, ó. Comprei uma ampulheta, porque aí a ampulheta fica aqui, ó, marcando. Essa aqui marca meia hora. Então, se eu quero ler por 30 minutos, a minha querida ampulheta vai ficar aqui, ó, do meu lado. Não dá pra vocês verem, né? Mas vai ficar aqui do meu lado, porque aí eu posso acompanhar. Então, já temos outro plano de ação. Mas vamos supor que chega lá no final dos 30 minutos, nossa, falta só 3 folhas pra acabar e eu tô aqui no êxtase. Pra ir mais um pouquinho. Aí eu vou e termino o capítulo. Pronto, terminou o capítulo. No outro dia eu sigo esse mesmo plano de ação. É aí que vai fazer dar certo. E aí daqui a 30 dias eu consegui ler o livro. E leio o livro de uma forma que absorva. Outra coisa, eu não posso estar deitada, eu tenho que estar sentada. Eu preciso estar sentada. Eu tenho que sentar aqui, pegar um caderno, porque aí eu vou anotando o que eu tô pegando ali de interessante. Então, ok, tem que estar sentada. Então lá pro Joãozinho, onde a corda dele vai arrebentar? Depois do cafezinho. Ele vai sentir um desejo. Não tem como o Joãozinho ficar fumando até dia 20 de abril. Ele precisa ir lá no médico, antes dele determinar. Antes de eu escolher que dia que ele vai parar, ele tem que ir lá no médico. Médico, eu quero parar. Como que eu faço? Me ajuda? Aí o médico vai receitar um remédio, vai receitar um adesivo, falar, faz uma atividade física, vai falar, toma um chá, sei lá, substitui esse comportamento. Todo dia depois do café, come alguma coisa, um chocolate sem açúcar, sei lá, de uma forma que não seja não saudável também, né? Pra não trocar um vício por outro. Exemplo, lembre-se que é fins didáticos. Ele gosta quando ele acorda, sei lá, toma um chá. N coisas que ele pode fazer. O médico vai ajudar ele a ter esse olhar. O médico vai ajudar ele a criar esse plano de ação. Então ele vai ter um planejamento. Porque aí quando chegar lá no dia que ele decidiu parar, no dia 21 de abril, ele vai seguir aquele plano. Na verdade, ele já vai estar lendo algumas coisas. Ele já vai estar tomando remédio. Ele já vai estar ali com adesivinho. Não, aí ele, no caso, ele não pode fumar enquanto tiver com adesivo, não pode fumar. Então se pôr adesivo, tem que parar. No dia 21, ele vai parar. E aí vai ser mais fácil, porque ele criou um plano
plano de ação, percebe? Então por isso que é tão difícil mudar, porque é uma vida toda, hábitos negativos, de coisas ruins, de pensamento negativo, de reclamação, de tudo de ruim. Eu quero mudar agora, tá aqui, ó, na minha vida toda. E o que eu vou fazer aqui é 1 dia, é 2 dias, 3 dias, 4 dias. Por que a gente abandona? Porque eu não me torno leitora na primeira semana seguindo esse plano de ação. Então, porque a gente começa motivado. Ah, eu tô animada, agora é 2026. Nova mulher vai nascer aqui, ó. Não vou mais falar de ninguém, não vou falar mal de ninguém. Vou excluir minhas redes sociais, porque eu não quero ficar perdendo meu tempo com internet, com coisas fúteis. Deixa eu ver se ligar essa luz aqui melhor. Ó, achei que ficou melhor. Vou desligar, vou arrancar minha rede social daqui. Vou beber 4 litros de água por dia. Não vou comer mais carne, agora eu vou ser vegana. Não vou comer nada derivado da carne. Serei uma nova mulher. Nova mulher. Vou renascer, igual a Fênix. Aí eu tô motivada, porque é 2026, né? Janeiro. Uhul! 1º de janeiro. Ah, eu vou treinar também, 7 dias por semana. Fui lá, fiz a inscrição da academia, comprei umas brusinhas, uns shorts, um tênis novo, e tô lá, ó. Fui pra academia, tô lá, lindíssima, plena. Aí bebi 1 litro de água. Queria beber 4, mas beber 1. Vai dar certo amanhã. Aí agora, hoje, não vou comer arroz, já não vou comer carne, já vou partir direto pra salada. Vou ficar na saladinha hoje. Aí tô motivada, tô animada, eu vou dar conta, você tá doido? Por que eu não ia conseguir? Eu sou capaz. E tudo bem, né? Vai chegar daqui 3 dias, 1 semana, eu queria um resultado, né? Vamos supor que eu esqueci de pôr a meta. Qual que é a meta? Perder 10 quilos. Perder 10 quilos no foco da academia. 1 semana eu não perdi 500 gramas. Ah, não, aí eu já não tô vendo mais vantagem de fazer isso aqui, não. Fazendo tudo certinho, não tô tendo resultado. Sem fazer nada, eu também não tenho. Então é melhor não fazer nada, né não? Por quê? Porque ela não planejou aonde a corda dela vai arrebentar. A corda dela arrebenta lá na casa dela, que o marido dela também não quer fazer dieta e ele come pizza. Arrebenta lá na casa dela, que ela tem criança pequena e ela não consegue resistir ao chocolate dos filhos, come escondido. Então, esse aí é o lugar onde a corda arrebenta. Por isso que você não pode agir só pela motivação. A motivação vai embora na mesma rapidez que ela veio. Não espere agir pela motivação, porque ela não vai se sustentar por muito tempo. Por isso que a gente abandona. Essa aqui é a minha nova versão, só que ela depende de 1 milhão de outras coisas. E aí, aí lembra que eu dei o exemplo, né? Que ela pega e fala assim, quem fala isso? Então, quando eu não tava fazendo nada, não tinha resultado, é melhor não fazer nada. Aí, o que acontece? Você volta pro estado de antes, porque você acha que a motivação é o que vai te fazer chegar nos seus objetivos. Que eu tô dando exemplo fútil de treino, de perder quilo, não é fútil, né, claro. Mas assim, se a gente for pensar em projetos, em empresas, você quer construir uma coisa muito grande, você tem um sonho muito grande, você tá aí, sei lá, debilitado de saúde, sedentário, e você quer mudar a sua vida porque você tá vendo os prejuízos aí na sua saúde, você tá com colesterol altíssimo, tá triste porque você tá desempregada, aí você é mãe, você acabou de ganhar neném, e aí você não tá querendo emagrecer, perdeu o que você ganhou, e você não consegue porque você tá agindo pela motivação. Quando a gente se trata de criar uma nova versão, que é isso aqui, ó, quem eu quero me tornar, tá pisona, hein? Mas enfim, vai ficar aqui mesmo. Quando se trata em uma nova versão, uma versão melhor, mais próspera, mais abundante, mais otimista, mais feliz, mais saudável, radiante, a pele tá melhor, a energia tá mais vibracional, assim, uma frequência tá mais alta. Enfim, uma versão melhor é muito difícil, porque você tá tão enraizada disso aqui, tanta coisa aqui, você se reconhece mais assim. Porque não sei se vocês sabem, mas o sofrimento também se torna um vício. Porque liberam-se químicas no cérebro que fazem você ficar preso naquele sofrimento. Por mais que seja uma coisa ruim, o nosso cérebro tem uma questão muito grande de que é o seguinte, o nosso corpo, nossas ações, elas não são sustentadas pelo cérebro. Como que eu vou explicar isso? O nosso cérebro, ele operaciona. Mas quem vai organizar esse negócio é a nossa mente consciente. Se você não tem uma mente consciente, se a sua mente está inconsciente, quem vai agir é o cérebro. E o cérebro, ele vai agir no automático. Eu não quero ficar usando esse termo, modo automático. Eu quero te falar aqui, na verdade, nua e crua. Você vai ser um The Walking Dead, um zumbi, um morto-vivo. Porque você tá fazendo, você nem sabe por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Ah, eu tô acostumada, eu gosto tanto de sentar pra falar mal dos outros, me dá um prazer. Dá prazer porque é mais fácil ficar julgando o comportamento do outro do que consertar os seus. E aí é por isso que você não faz. Se você é uma pessoa que quer criar conteúdo, você não cria, porque você tá julgando tanto os outros, você tem medo dos outros
outros te julgarem igual você julga. Você está no modo zumbi. As pessoas colocaram esse termo pra ficar bonito, né? Modo automático. Mas não é isso, não é tão simples assim. É o modo zumbi. Eu vou usar esse termo agora. Modo zumbi, modo The Walking Dead. Tá lá andando aqui, ó, você não sabe nem pra onde você tá indo. Eu tô fazendo curso com a pessoa maravilhosa, que é a Luana Carolina, e eu vi muito ela falar de um livro que chama O Andar do Bêbado. E aí eu fui pesquisar, né? Achei interessante o título do livro. E aí eu fui pesquisar e tal, comecei a ler o prefácio. Eu falei, vou comprar o livro, mas vou deixar ele esperando aqui só um pouquinho, porque eu tenho que ler um de cada vez. E aí no que eu li do prefácio, resumidamente, o andar do bêbado é o andar aleatório. E faz muito sentido. Vamos imaginar, a pessoa bêbada, ela tá andando aleatoriamente, né? Ele tá indo pra qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, come o que tiver e dorme na hora que der, e o foco dela é aquilo, é beber, e ela tá no aleatório. É de fato que o modo automático a gente pode até associar um andar do bêbado. É você simplesmente, sabe? Você tá só seguindo o fluxo. Ai, deixa a vida me levar. Vida leva eu. É que a vida é assim mesmo. Quem nunca, né, falou isso. Então é isso, você não tá no modo automático, não, você tá no modo zumbi. Lembre-se disso. O cérebro, ele gosta do conforto. Ele não quer gastar energia, ele quer ficar lá de boas na lagoas. Porque mudar, criar uma nova versão, implica em você fazer coisas desconfortáveis. Implica você tirar a bunda do sofá e fazer uma academia. Porque ele não tá agindo diante da sua mente consciente. Ela tá lá, sua mente tá dormindo, ela tá inconsciente. Até o momento que você, acorda. Chega um vídeo desse aí no seu caminho, por exemplo, um vídeo desse meu, e aí você começa a falar, meu Deus, é mesmo, tô andando no andar da bêbada, tô no modo zumbi, e aí eu tô fazendo o quê? Culpando os outros. É por isso que é tão difícil mudar, porque o cérebro não quer gastar energia, ele quer ficar quieto, dormindo, parado, fazendo as mesmas coisas todo santo dia, só pra não ter que pensar. Aí chega um vídeo desse aqui pra você, aí no seu caminho, e você fala, meu Deus, realmente, o problema de toda a minha vida tá sendo simplesmente que eu tô aleatória, tô zumbi, tô morta-viva. Só falta cair. Quando você tem esse start, você quer mudar. Só que você não vai mudar do dia pra noite, você tem que criar os planos de ação. Lembra? Não vou repetir tudo de novo. Se deixar, eu fico repetindo, gente. Mas é bom, sabe? Um livro que eu li, se eu não me engano, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que ele falava assim, você vai perceber que tem coisas que eu repito. E é justamente pra você ficar fixo na sua mente. O Hélio Couto fala muito isso, né? Eu tô aqui repetindo, você não muda. Imagina se eu falar só uma vez. Então já fica assim, né? Então você tem que criar metas realistas diante da sua realidade. Se você é mãe de 3 filhos, mãe atípica, se você, sei lá, cuida de alguém acamado, se você trabalha muito, é CLT, assim como eu, tem contrato, assim como eu, trabalho CLT de manhã, tenho um contrato à tarde, então eu trabalho 10 horas por dia seguida, eu não tenho horário de almoço. Eu tenho que estabelecer uma meta que vai ser realista. Não adianta eu querer falar assim que eu vou treinar 2 horas por dia, vou chegar, vou ler 45 minutos de livro e depois ler Não tem como, não dá tempo. Não tem essa conversa de 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não tem as mesmas 24 horas. Você é uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, você não tem a mesma 24 horas de uma pessoa que não trabalha, sabe? E aí você fica comparando a sua rotina com a de uma pessoa que trabalha pra ela. Vamos supor, uma influencer que fica lá, acorda cedo, toma um café, vai fazer um provador. Não tô diminuindo o trabalho dela, lógico que não, porque é um trabalho digno, mas não tem como você querer seguir a rotina dela. Se você é uma pessoa que tem 3 filhos pequenos, você tem que estabelecer metas realistas. Porque se você ficar focando, se comparando, é uma comparação injusta. É isso, é por isso que é tão difícil mudar. Porque hábitos atômicos são pequenas mudanças que geram resultados impressionantes. Então é 1% todos os dias. Se você não conseguir 1% amanhã, é 0,5%. É 1% todos os dias que você vai conseguir chegar onde você quer. Estabeleça suas metas. E por isso que, para quem caiu aqui de paraquedas, eu tenho um protocolo que se chama Protocolo Cocriação Consciente. Lá dentro do meu protocolo tem são 14 dias de práticas, de aulas com práticas, que você aplica todos os dias, que tem a ver com a aula. Então lá na aula eu te explico por que você está fazendo aquela atividade, por que aquilo ali dá certo, por que aquilo dá resultado, por que aquilo faz sentido. E aí lá tem o primeiro exercício que eu coloco é da pessoa fazer a lista dos sonhos e dos desejos. Ai, nossa, que bobeira fazer uma lista de sonhos e de desejos. Ai, que coisa infantil, que coisa de adolescente. Não é coisa de adolescente, porque você fazer sua lista te dá uma direção. Você tá aí na sua vida, você tá
indo trabalhar todo dia 7 horas da manhã pra quê? Você nem sabe por que você tá fazendo isso. Ah, pra pagar boleto. Sua vida é essa. Sua vida vai definir só nisso. Você vai ficar o resto da vida focado em pagar boleto. Pra isso que existe uma lista de desejos. Por isso que eu começo o protocolo falando isso. Área profissional, dinheiro, saúde, espiritual. Você pode criar outras áreas, tá? Natália, na lista lá que você fez, tá faltando tal coisa. Inclui, põe lá na sua lista. Depois me manda, porque é uma sugestão. Eu vou adorar saber. Aí eu vou, aproveito e já incluo também. E aí, quando você estabelece essas metas, agora eu sei que eu quero isso aqui, ó. Então, como que eu vou fazer, né? Eu vou pegar meu GPS, eu quero ir pra João Pessoa. Como que eu faço pra chegar lá em João Pessoa? Eu tenho que pegar e pôr no GPS, né? Eu vou pôr aqui no GPS e vou ver. Eu vou passar na estrada tal, vou pegar a BR tal, vou fazer isso, vão dar tantas horas. Nesse momento que eu vou estar cansado, eu tenho que parar pra dormir. Aí onde eu vou parar? É bom já pegar um hotel. Aí eu tenho que levar alguma comidinha pra ir comendo durante a noite. Nananana. Você vai estabelecer uma rota pra você, porque sua lista de desejos aqui, você coloca de desejos, é da sua nova versão, que está sendo criada. Então você precisa estabelecer onde você quer ir. Vem aquela velha frase clichê, né, da Alice. Pra quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. É fato. Lá na lista dos desejos, eu te explico por que você tá fazendo isso. Porque eu não quero que você faça as coisas inconscientes, eu quero que você faça as coisas pensando, raciocinando, porque eu quero que você aprenda a mudar sua identidade, você se torne uma pessoa consciente. Então você tá lá criando sua lista pra você criar uma rota. Essa rota vai te fazer levar a ser a sua melhor versão. Só que vai ter dia que você não vai querer fazer, você vai ficar procrastinando. Nossa, que saco, eu não quero ir. Eu já ia até xingar, não pode xingar, gente. Já ia até ir pra essa de academia, não tô afim. Chovendo, eu quero ficar em casa. Porque essa é a sua antiga você, é essa pessoa aqui, ó. Lembra que o cérebro tem preguiça? O cérebro não quer mudar? Aí ele vai te puxar de volta. É como se fosse um imã. Essa aqui é quem você era. Tá vendo o molde aqui, ó, de quem você era? Tá? Ficou perfeito esse exemplo. O molde de quem você era, aqui ó, com seus defeitos, qualidades, né? Porque a gente tem qualidade também, tá, né? Piores versões temos qualidades. Seus vícios, tá tudo aqui, ó. Imagina que essas marcas aqui são de coisas que você ainda tem sido. E essa aqui é quem você quer ser. Eu quero ser uma pessoa sem ruídos, eu quero ser uma pessoa útil, quero ser uma pessoa que trabalha, quero ser uma pessoa que lê mais, que faz atividade física, que reclama menos. Só que aí eu tô aqui mudando, tô dando um passo, um voto de confiança por dia de quem eu quero ser. Mas nossa, teve um dia que eu acabei escorregando. Teve um dia que eu escorreguei. Ixi, nesse dia eu procrastinei, tentei mudar, tentei voltar. Foi difícil. E aí o que que faz, ó? Essa aqui é a sua antiga versão, que seu cérebro tá acostumado. Você volta, como um imã. Essa é a questão. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que você precisa, assim, sentar e fazer uma lista de desejo. Lá no protocolo eu ensino a fazer um monte de outras coisas. Você vai começar a mudar a partir da realidade que você está. Você não vai esperar estar perfeita. Você tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tô ruim, tô achando ruim. Mas eu quero começar aqui, ó. Na vida que eu tô. Não vou esperar eu sair dos empregos. Vou esperar o momento perfeito. Porque o momento perfeito nunca vai chegar. Você nunca vai estar 100% pronta. Nunca. A oportunidade você quem cria. Só depende de você, aquelas, né? Infelizmente. Essa é a dura realidade. Então você vai começar do lugar onde você está. Eu bato muito nessa tecla no protocolo porque eu quero que a pessoa enxergue que o lugar que ela está, independente do cenário que ela está, é o momento perfeito. Porque só o fato de você não estar feliz com a vida que você tem é um motivo suficiente para você querer mudar. Não fique onde você não está feliz. Não seja a pessoa que você está sendo infeliz. Muda. Você não vai mudar do nada, você tem que mudar 1%. Hábitos atômicos. Lá no protocolo eu dou 14 dias de aula falando sobre isso, explicando como que isso funciona dentro do cérebro e dando prática para a pessoa fazer. Porque não adianta você ficar no campo das ideias, não adianta eu pegar esse livro aqui, ó, ler ele todinho e não mudar nada na minha vida. Eu sento aqui para ler, eu levanto do mesmo jeito que eu sentei. Então você tem que fazer, entender a parte teórica da coisa e praticar, põe em prática, vai pôr em ação. E eu te ajudo a fazer isso. Dentro do protocolo eu te ajudo a fazer isso. E tudo que tá lá dentro foram coisas que eu fiz, que eu faço. Porque eu também estou no meu processo de evolução. Não pense você que é porque eu criei um protocolo, que é porque eu tô aqui falando com você, que é porque eu tô melhorando, que eu tô perfeita.
Ai, ai, quem me dera. Eu tô aqui igual você, ó. E eu conto um pouco da minha história lá também. Eu tô aqui, ó, igual você. Meu Deus, como é difícil. Como é difícil não voltar pra esse lugar. Eu não quero voltar pra lá, porque lá é muito ruim. Lá eu era muito triste, muito infeliz, muito insatisfeita. Eu não me amava, eu me odiava, sabe? Eu fazia coisas comigo, me colocava em situações que uma pessoa que ama a outra, que se ama, não se coloca. Eu não quero voltar pra lá. Mas o meu cérebro, todo dia, ele tenta me puxar de volta. E eu falo, eu não vou, eu não quero, eu não aceito. E eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim, eu tenho fé no universo, que eu não vou voltar pra esse lugar. É isso, eu vou terminar isso nesse momento, porque eu acredito que a mensagem que eu queria passar pra vocês, eu consegui, eu espero. Eu quero ouvir de vocês nos comentários, se vocês se identificam, se vocês conseguiram perceber o que eu quis dizer, onde a corda de vocês arrebenta, enfim. Aqui, ó, passou de meia hora. Um beijo e até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, me acompanha lá no Instagram também, lá tem muita coisa legal. Eu tô compartilhando nos meus stories minha rotina, vida real, é rotina de verdade, de alguém que tá no processo, e que eu tenho convicção que daqui a alguns meses essa realidade vai ser muito melhor. Já é maravilhosa. Eu já tô feliz com o que eu tô construindo aqui, mas vai ser melhor ainda. E essa vai ser você também. Se você começar isso hoje, daqui 14 dias, se você resolver fazer o protocolo, você já vai ter mudado. O tempo vai passar de qualquer jeito. Escolha fazer com que esse tempo passe com coisas que você faz a seu favor, que você faz pra melhorar. Um beijo e até o próximo vídeo.